Bom, boa tarde a todos. Sou Bruno Pelizari, atualmente vice-presidente da Sociedade Numismática Brasileira, o diretor do nosso Museu Numismático, Julius Meili, também editor do Boletim da SNB. Sou formado em Direito, advogado, mestre em Direito e especialista em Museologia, Cultura e Educação pela PUC de São Paulo. E é essa especialização que eu fiz recentemente pela PUC que me aproximou mais dessa realidade dos museus numismáticos brasileiros, ou museus com grandes acervos de numismática, porque não necessariamente os museus são só de numismática, como é o caso do Museu Histórico Nacional. E a ideia de criação desse projeto para a rede integrada de museus numismáticos é culpa da Paula Aranha aqui do Museu Histórico. Ela é a grande culpada por isso. Porque assim que a gente estava preparando o evento aqui, nós estamos nesse momento usufruindo, a gente estava conversando sobre a possibilidade de realizar uma exposição, que é a exposição que está aqui fora, sobre a Casa Moeda do Rio de Janeiro. E dentre as vários assuntos que nós conversamos naquela reunião, chegou no momento que eu falei para ela: olha, a sociedade atualmente está trabalhando em parceria com várias instituições, Museu Eugênio da Bahia, Museu Bernardo Ramos de Manaus, Museu Histórico Nacional, a Casa dos Contos de Ouro Preto, o Itaú, lá em São Paulo. Na hora eu falei: poxa, a sociedade está trabalhando com todos eles, a gente precisava colocar todo mundo em contato. Aí deu aquele estalo: poxa, a gente precisa criar uma rede para integrar essas instituições. Então é aí que surge esse projeto de criação dessa rede integrada de museus numismáticos. Mas antes de começar a apresentação do que é essa rede, quais são seus objetivos, o que todos os participantes ganham com isso, eu gostaria aqui de fazer uma homenagem ao grande numismata e museólogo brasileiro, que é o Florisvaldo dos Santos Trigueiros, nosso grande professor Trigueiros, que esteve conosco aqui em 2022, na edição anterior do nosso evento aqui em parceria com o Museu Histórico Nacional, aos 103 anos de idade. Infelizmente, o Trigueiros nos deixou poucos meses depois da realização desse evento aqui no Museu Histórico. E tanto eu fiz uma homenagem para ele, porque essa é a frase que abre o meu trabalho de conclusão da especialização em Museologia, Cultura e Educação, e a sociedade também o homenageou com a criação do Prêmio Literário Florisvaldo dos Santos Trigueiros. Então essa frase dele acho que resume todo o trabalho que nós, interessados pela museologia, os museólogos fazem dentro dos museus de numismática, com grandes acervos de numismática. Então o Trigueiros, no seu livro, nos traz: dinheiro é assunto de interesse geral, dinheiro no museu não, só para técnicos. Não é bem assim. Além de ser instrumento necessário de todas as relações econômicas entre os homens, é documento de sua história, de sua civilização. Suas peças, milhares delas autênticas obras de arte, lindas de ver, contam a evolução de um povo. Daí o lugar que as moedas sempre tiveram nos museus. Então eu acho que essa frase ela resume muito bem o nosso trabalho. E aqui eu presto essa homenagem ao grande professor Trigueiros. Então entramos no projeto para a criação dessa rede integrada de museus numismáticos. E qual que é o principal objetivo dessa rede? A criação da rede integrada de museus numismáticos visa a unificação e cooperação entre instituições museológicas detentoras de coleções numismáticas em âmbito local, nacional e internacional. Este projeto destaca a relevância da criação dessa rede com base nos seguintes pontos. O primeiro ponto é a promoção da educação e conscientização histórica. Então, é a utilização dessas peças monetárias, dessas moedas que circulam praticamente pela mão de toda a população, não só brasileira como mundial, usar essas peças, esses pequenos pedaços de metal, essas cédulas de papel, para que a gente consiga fazer uma promoção dessa educação e conscientização da nossa história. Então, quando a gente remete à criação do dinheiro, desde o primórdio, desde o século VII a.C. na Lídia,
o dinheiro é utilizado para transmitir uma mensagem. Os governantes da época escolhem aquele pequeno pedaço de metal, inicialmente cunhado em elétron, que era uma liga de ouro e prata presente nos rios da Lídia, para transmitir uma mensagem. Inicialmente, o rei da Lídia estampa ali o leão e o boi, que era o símbolo da casa monárquica daquela época, do rei daquela época, e também transmitia uma imagem de força. E isso ajudou a perpetuar esse dinheiro por um longo período. Mas não tem ninguém como os gregos para utilizar o dinheiro para transmitir mensagens, e claro que isso depois foi copiado pelos romanos de forma mais brilhante ainda. Mas os gregos se valem daqueles pedaços de metal que circulam por toda a região que pertencia à Grécia Antiga para transmitir informações, para transmitir mensagens, para transmitir as suas virtudes e logo na sequência para transmitir a imagem do rei, a imagem do soberano. Então o soberano passava a ser conhecido por toda a população daquele período através do dinheiro. Não tinha outra forma de difusão tão profunda e que chegasse em todos os pontos como o dinheiro. Então a numismática tem esse papel fundamental. A numismática, o dinheiro em si tem esse papel fundamental de transmissão de uma mensagem. Então até hoje o que está estampado numa moeda, e aqui temos a presença de representantes da Casa da Moeda, a gente sabe que é o que quer se transmitir para o futuro. Então, nesse ano, nós estamos comemorando o bicentenário da primeira Constituição, então essa é a mensagem que o governo, de alguma forma, Banco Central, o governo brasileiro, a Câmara, Senado, querem transmitir para as gerações futuras essa comemoração do bicentenário dessa Constituição. Então o dinheiro ele é escolhido para transmitir uma mensagem. A função dele não é só monetária de meio de pagamento, mas também de transmissão de mensagens que naquele momento consideram-se importantes. O objetivo da criação dessa rede também é a preservação do patrimônio cultural. Então quando a gente fala dessas instituições com grandes acervos numismáticos, a gente também está falando de um patrimônio cultural da humanidade. Então o Museu Histórico Nacional, por exemplo, ele tem um acervo composto por mais de 150 mil peças de todos os locais do globo terrestre. Então não é um acervo só de moedas brasileiras que por si já teria uma importância como patrimônio cultural da humanidade, mas ele também preserva peças numismáticas de outros países. Então essa rede ela tem esse objetivo de integrar essas instituições para que a gente consiga, eu diria, aumentar essa preservação desse patrimônio cultural que está nessas instituições. Nós também temos como um dos objetivos o acesso ampliado e a acessibilidade. Então é permitir que mais pessoas tenham acesso a essas instituições, que essas instituições possam ser reconhecidas e divulgadas por uma quantidade maior. Então, às vezes, a gente tem uma dificuldade muito grande de saber quais museus, para nós numismatas, que temos esse interesse bem específico, né, nas moedas, cédulas e lendárias, saber quais museus possuem acervos numismáticos ou quais museus têm uma exposição naquele momento que trate sobre a numismática. Então, um dos objetivos é transformar essas instituições para serem mais acessíveis tanto para o público especializado, e quando a gente fala de acessibilidade, nós também estamos falando de acessibilidade de pessoas com deficiência, é saber de que forma nós podemos utilizar das moedas de uma exposição numismática para que aquele conteúdo ele seja transmitido da melhor forma possível para todos. Então isso também é uma questão muito complexa dentro de acervos numismáticos, porque normalmente a numismática e a exposição de numismática sempre foi vista como algo muito visual, que você olha e admira a beleza das peças cunhadas, mas não é só isso. É possível sim passar uma mensagem, é possível sim se valer dessas peças para transmitir informações para todas as pessoas.
Nós também temos o fomento à pesquisa e desenvolvimento acadêmico. Esse eu acho que é outro ponto essencial da criação dessa rede, porque algumas instituições elas são muito isoladas da academia e do desenvolvimento de pesquisas. Então, um exemplo que a gente tem que seguir é o próprio Museu Histórico Nacional, que desenvolve um trabalho espetacular com a academia e com as universidades. E aqui eu destaco o trabalho do professor Carlos, da UFMS, e do Atrium, que é o laboratório de pesquisa de numismática da universidade, que vem aqui e desenvolve um trabalho espetacular com essa instituição, mas isso não acontece com todas as instituições. Por exemplo, o nosso próprio museu, isso não acontece tanto, porque o museu está dentro de um sistema, de uma instituição que ela já é de especialistas, e o acervo que está lá, às vezes, nem é tão relevante para esses colecionadores, porque eles podem ter um acervo melhor para pesquisar ou para consultar. Mas também existem outros museus de numismática, ou com grandes acervos de numismática, que não conseguem fazer essa integração com a academia, e um dos nossos objetivos é facilitar esse contato com alunos interessados, com pesquisadores interessados, ou com grupos organizados dentro de universidades que já desenvolvem esse trabalho. Nós também temos o fortalecimento do turismo cultural e desenvolvimento econômico. Então, novamente, aqui a gente fala da parte de visita mesmo a essas instituições. Quando a gente viaja para alguma cidade ou para algum país, a gente sempre tenta pesquisar se ali naquele local tem algum museu de numismática. E nem sempre essa informação é de tão fácil acesso. Quando a gente fala de instituições com grandes acervos de numismática ou exposições de numismática, a gente até consegue ter essas informações, mas quando a gente fala de instituições menores, nem sempre aquilo está destacado na internet ou no site daquela instituição de alguma forma. Então o objetivo é a gente mapear essas instituições. A gente tem no plano de criação dessa rede as instituições que a gente chama de instituições alvo, mas essa rede, ela cada dia que passa, cada vez que eu falo sobre isso, porque essa já é a segunda vez que eu apresento esse projeto, eu apresentei na USP tem acho que uns 10 dias, e lá na USP mesmo já surgiu mais uma ou duas instituições, já falaram, a gente quer se integrar na rede, a gente quer fazer parte disso. Então cada vez que eu falo, cresce um pouco mais, porque claro, as instituições alvo são as instituições reconhecidas com grandes acervos, mas vários museus. Quando a gente fala de museu, quando eu iniciei a minha pesquisa para a minha conclusão da especialização, eu descobri que grande parte dos museus que tratam da história do Brasil possuem acervo de numismática, em qualquer nível. Eu fiz um trabalho em São Paulo, foi inclusive o tema que eu apresentei aqui em 2022, que é sobre o acervo de numismática do Museu da Imigração de São Paulo. E lá é um assunto bem interessante, porque eu descobri que existia um acervo de numismática quando a gente fez uma visita técnica durante o curso, à instituição, e eu perguntei despretensiosamente para as museólogas se tinha moedas no acervo. Aí elas falaram, tem algumas moedas aqui sim. Aí eu falei, que interessante. Quantas peças são? Olha, eu não sei agora exatamente quando a gente visitou a reserva técnica, peças gigantescas em relação à imigração, aí depois eu virei para minha professora e falei, eu posso fazer o meu trabalho de conclusão da sua matéria sobre o acervo de numismática daqui? Pode. Aí peguei o contato e eu descobri que eram 1000 itens de numismática dentro da instituição. 1000 itens dentro de um museu é algo relevante, não é 10 moedinhas que está ali num pacotinho, eram 1000 itens. Aí isso mostra que muitas instituições museológicas possuem esses acervos numismáticos, eles não necessariamente sabem como lidar com isso. E é o caso do Museu da Imigração. Basicamente aquilo entrou em algum momento, está lá, guardado, sob custódia do museu, só que ele não tinha uma serventia. Aquilo, a gente não pode descartar esse acervo, a gente não tem para quem transferir esse acervo nesse momento, então deixa ele aí guardado, e é isso, deixa aí guardado. Aí meu trabalho foi de catalogar esse acervo. Eu ainda não terminei a pesquisa por falta de tempo, porque eu me envolvo em muitos projetos, quem me conhece sabe. Mas eu fiz a catalogação de 80%, 90% do acervo, pensando toda a parte de moedas. Não são peças
tão relevantes no sentido de raridade numismática, mas são peças que conseguem contar a história da imigração brasileira através das moedas que ali estão. Porque um fato curioso é que o Museu da Imigração em São Paulo, por exemplo, ele está localizado na hospedaria de imigrantes e tem-se a consciência da população de que aquela hospedaria serviu para receber os imigrantes italianos, aquela história toda da imigração italiana em São Paulo, porque ali ficavam os italianos. Não, os italianos representam uma pequena fração dos imigrantes que de fato passaram por aquela hospedaria, sem contar os espanhóis e de outras nacionalidades. Mas o bruto das pessoas que passaram por lá para ir para as fazendas de café no interior de São Paulo ou para outros locais são os brasileiros mesmo de outros estados. Então a gente tem essa movimentação interna no país que passou por aquele local e se distribuiu no estado de São Paulo. E isso é representado no próprio acervo da instituição. Então a grande parte das moedas do acervo são brasileiras. E eu ainda estou para levantar e bater os dados da porcentagem de imigrantes que chegaram ali naquela hospedaria para saber se coincidentemente ou não, obviamente, bate a porcentagem de brasileiros, de portugueses, italianos, espanhóis, tem moedas russas, moedas de vários países. Isso é uma outra etapa da pesquisa para saber se isso casa. Mas enfim, o fortalecimento do turismo cultural, eu divaguei um pouco, mas o objetivo é catalogar essas instituições, basicamente montar um mapa de instituições. A gente tem isso disponível no website da sociedade, por exemplo, com o endereço de todas essas instituições e com informações do tipo, quando possível, a quantidade de peças do acervo e se essas peças estão em exposição, atualmente em exposição, ou se essas peças estão na reserva técnica. Então você já consegue saber, olha, essa instituição tem acervo numismático, ok, tem X itens no acervo, ok, essas peças estão disponíveis para visitação na exposição de longa duração, ou seja, qual for, essas peças estão expostas, eu posso visitar para ver essas peças, ou não, essas peças estão na reserva técnica. Aí essa informação já vai valer para o fomento à pesquisa. Então pesquisadores interessados podem ter acesso a essas peças. Então você serve para as duas formas, tanto para quem quer visitar, é um visitante que quer ir no museu, quanto para quem está interessado em fazer uma pesquisa acadêmica sobre esse acervo. E claro que isso é o que nós chamamos de turismo cultural, e agora a gente está tentando desenvolver aqui no Brasil o turismo numismático. Então visitar locais de interesse numismático. Esse é um dos objetivos do projeto da sociedade desse ano, que é Resgatando as Casas Cunhadoras, que é também catalogar onde essas casas da moeda estão. Eu pedi ajuda para o Giovanni, porque assim, Casa da Moeda da Bahia, legal, aonde ficava? Não sei. Casa da Moeda de São Paulo, pô, do lado do nosso escritório, eu não sabia onde ficava. É o tipo de informação que às vezes você não para pensar. Essa Casa da Moeda de São Paulo, Recife, Bahia, legal. E qual que é o local que essa Casa da Moeda operou? Não sei, aí a gente teve que pegar livros e pesquisar, consultar quem já estava pesquisando sobre isso. Eu descobri que a Casa da Moeda de São Paulo, eu passo em frente a ela todo dia. E eu não sabia que ali funcionou a Casa da Moeda de São Paulo. Infelizmente o prédio não existe mais, foi demolido e foi construída a Secretaria de Cidadania e Justiça do Governo do Estado de São Paulo. Mas assim, não deixa de ser um local de interesse que ali funcionou a Casa de Fundição e Moeda de São Paulo. E eu literalmente passo em frente todos os dias, mas agora todo dia eu passo em frente, olha, aqui é a Casa da Moeda de São Paulo. Mas enfim, é esse tipo de coisa. A gente quer fazer isso com os museus também e depois com os locais de interesse numismático. Então, onde funcionou uma casa de moeda, onde funcionou uma casa de fundição e coisas correlatas a isso. E também temos como último objetivo dessa etapa a promoção da cooperação internacional e intercultural. Então, quando a gente lança esse projeto da Rede Integrada de Museus, nosso objetivo, porque isso já é um coletivo, era fazer essa integração a nível nacional. Mas, assim que eu começo a falar desse projeto com uma pessoa e com outra, eu já falo, não,
pessoal do Peru, quando soube, ficou maravilhado com o projeto. Falou, não, está aqui o contato do responsável pelos museus de Lima. Eles vão adorar integrar a rede. Então essa rede ela já nasce internacional. E fazer esse intercâmbio cultural, tanto dentro do Brasil como com outras nações, porque a gente sabe muito bem de que a numismática brasileira ela está relacionada com a numismática, no mínimo, de toda a América Latina e das principais casas cunhadoras da América Latina. Voltamos da Bolívia, ali a nossa história está lá, no Cerro Rico de Potosí. A nossa história está lá em Lima, na Casa da Moeda de Lima. A nossa história está lá no México, na Casa da Moeda do México. A nossa história está lá no Chile, na Casa da Moeda do Chile. A nossa história está na Argentina, com as moedas argentinas. Então, a nossa numismática ela se integra com a numismática de vários países. Então, o objetivo é a gente evidenciar isso e integrar essas instituições para que elas possam trabalhar em conjunto. E qual que é a justificativa para a criação dessa rede? A criação da rede ela é justificada pela necessidade e importância da colaboração mútua entre as instituições que compartilham o mesmo foco de trabalho em numismática. Destacam-se os seguintes pontos para fundamentar essa justificativa: a colaboração para a preservação do patrimônio, e aqui é o que eu já abordei anteriormente. Quando a gente fala hoje de museus, quando a gente fala hoje de forma mais ampla da área da cultura, eu que estou entrando agora nessa área, estou sofrendo o que as pessoas sofrem há décadas: falta recurso, principalmente falta recurso, falta dinheiro para fazer as coisas, falta mão de obra, porque às vezes você pode até conseguir o recurso de alguma forma, mas falta pessoas que tenham o conhecimento técnico para fazer aquilo. Então, eu diria que o principal objetivo dessa rede é a gente tentar fazer um trabalho decente para a população brasileira com os poucos recursos que nós já temos. Então, quando a gente consegue integrar essas instituições, além da gente colaborar para a preservação desse patrimônio, a gente também tem uma otimização de recursos. Então, uma instituição, às vezes, tem mais recursos ou conseguiu um recurso específico para o desenvolvimento de uma pesquisa ou de uma atividade, e aquela atividade, aquela pesquisa, ela deu certo, você consegue replicar aquilo para as outras instituições da rede. Então, você não precisa gastar 2, 3, 4, 5 vezes para fazer a mesma coisa. Então você consegue compartilhar aquele conhecimento que foi gerado por uma instituição para ser replicado em outras instituições. Eu diria que hoje isso é essencial para todos nós, porque infelizmente não tem dinheiro sobrando para cada museu fazer a sua atividade ou a sua pesquisa para o desenvolvimento de uma atividade. E existem museus que têm mais dinheiro que outros, existem museus com recursos provenientes de instituições privadas e que conseguem desenvolver um grande trabalho. E aqui eu posso citar 2 grandes instituições recentes que inauguraram exposições de numismática, que é o CCBB, do Rio de Janeiro, reinaugurou o Museu de Numismática tem 1 ano, mais ou menos, e o do Itaú, em São Paulo, que também acabou em dezembro do ano passado, novembro do ano passado, final de novembro, começo de dezembro do ano passado, inaugurar o novo espaço Herculano Pires. Então, quando a gente tem uma instituição museológica que acabou de inaugurar um novo espaço museológico, eles investiram em pesquisa, as equipes trabalharam, desenvolveram formas de se realizar essas exposições, e a partir do momento que a gente consegue integrar todo mundo numa rede, essas instituições podem compartilhar os conhecimentos. É o que a gente tem feito com o Itaú. O Itaú é um grande parceiro nosso, então a gente está desenvolvendo um museu em São Paulo e a gente consegue compartilhar. Olha, a gente utilizou o vidro XYZ, porque ele tem menos reflexo, produção nacional, custa tanto, a gente já sabe. A gente não precisa perder tempo e dinheiro fazendo essa pesquisa. Olha, para prender a moeda na vitrine, a gente utilizou XYZ material, o alfinete com a ponta do plástico tal, que não vai reagir com a moeda. Isso é maravilhoso, porque isso custa tempo e dinheiro para se pesquisar e desenvolver uma técnica expositiva correta para não danificar as peças. Então, a partir do momento que a gente consegue integrar essas instituições que estão com isso
na ponta da língua, acabaram de aplicar tudo isso, a gente consegue saber o que dá certo e, inclusive, o que não dá certo. Então, uma das coisas interessantes do Itaú Cultural, do novo espaço Herculano Pires, é que eles fizeram gavetas de abrir com as moedas e eles já nos avisaram de que isso não está dando muito certo. Porque o dia inteiro aquela gaveta abre e fecha, o mecanismo de rolagem está danificando. Então, isso aqui, esse mecanismo vai durar 1 mês, vai durar 2 meses. Não recomendamos que vocês façam. Isso também é economizar tempo e dinheiro, porque a gente aplica uma coisa que daqui 2 meses já vai estar estragado e tem que substituir. Às vezes você consegue o dinheiro para inaugurar o espaço, mas e o dinheiro para manutenção? São coisas separadas, então isso também ajuda muito. Uma outra coisa que eles fizeram lá em São Paulo foi um painel que ele anda com uma tela interativa. Ele já falou, olha, não deu certo por dois motivos. Primeiro, as pessoas não se interessaram, elas não entenderam o conceito do painel, que você puxa ele vai andando, tem um dos painéis que fala sobre a história da Casa da Moeda e tudo mais. E também existe um problema na rodagem ali, no touch do painel, então eles inclusive vão retirar isso da exposição agora. Então todas essas informações que são construídas entre as instituições, a gente consegue compartilhar isso com todos, isso todo mundo ganha, todo mundo sai ganhando com isso. Essa participou da gaveta, nós lá no Museu de Teixeira Leal, Salvador, Bahia, de lá na sala da História do Dinheiro, ela é vertical. Já foi arrumada, eu estou no museu há 2 anos e meio. O museu já tem 48, vai fazer 48 anos esse ano. É vertical, é a mesma coisa, a cada 6 meses, passa por manutenção, tanto que no final do ano que estava para cá, de dezembro, não fez manutenção, porque a intenção é modificar esse sistema expositivo, porque tanto faz ou vertical ou horizontal, tanto abrir e fechar, acaba empenando, quebra o rodízio, a lubrificação, então é uma forma que não é adequada, infelizmente, porque assim, é um aproveitamento muito grande de espaço. Exatamente. É fantástico, quanto de peças pode se mostrar dessa forma, né, nesses gaveteiros, mas ao mesmo tempo é um prejuízo imenso de manutenção, mão de obra. Inclusive, dentro do projeto do novo Museu da Sociedade, prevê essas gavetas. Eu já estou vendo como resolver essa questão, porque não adianta nada a gente colocar uma gaveta que daqui 6 meses tem que trocar, é custo em cima de custo. E é uma perda, porque você perde espaço expositivo. O nosso museu, principalmente, nosso espaço expositivo é minúsculo. A gente tem 100 metros quadrados para fazer um museu. É bem pequeno. Eu garanto para vocês que é bem pequeno. E a gente ganharia espaço expositivo com essas gavetas, só que não adianta eu aplicar uma coisa que não vai dar certo. E vai dar custo. E uma hora vai ter que ser tirada. Então, é esse tipo de conhecimento que hoje a sociedade tem acesso através de seus parceiros, que ele precisa ser compartilhado com outras instituições. Então, a gente também tem dentro das justificativas a facilitação do trabalho das equipes. Então, a partir do momento que a gente compartilha conhecimento, o trabalho das equipes dos museus se torna mais fácil. E uma equipe de um museu consegue ajudar uma equipe de outro museu. E eu digo isso aqui em inúmeras coisas. Educativo, por exemplo. Educativo é extremamente complicado, assim, não é extremamente complicado, mas é difícil. É difícil você montar hoje um programa educativo que seja atrativo para crianças, aí tem que ter um programa atrativo para adolescentes, aí tem que ter um programa atrativo para adultos, aí tem que ter enfim, são públicos muito diferentes. E você conseguir fazer uma coisa interessante para que isso atinja todos os públicos é complicado. E custa dinheiro e custa tempo. Então, a partir do momento que a gente tem essas ações educativas sendo aplicadas em diferentes regiões do país por diferentes instituições, a gente consegue chegar num consenso do que pode dar certo ou não e replicar isso em outras instituições. Então, de novo, a gente ganha tempo, dinheiro, as equipes trabalham um pouco mais tranquilas. E aí a gente tem a troca de experiências e conhecimentos, que é exatamente isso. É as equipes conversarem, porque todas trabalham com o mesmo objeto. A moeda, a cédula, a medalha. E o público, ele é semelhante de um local para o outro, com, claro, suas diferenças regionais, mas é a população brasileira. O
Exato, o interesse é o mesmo. Então, quando essas equipes conseguem conversar e trocar essas experiências e esses conhecimentos e como aplicar, eu só vejo benefício, eu não consigo ver nada de ruim nisso. E, por fim, o aprimoramento da qualidade das exposições e programas educativos. Isso é o essencial. Quando eu comecei a fazer especialização em museologia, o meu tema, desde o começo, eu na verdade só fui fazer especialização em museologia para conseguir montar o novo Museu da Sociedade. Eu tenho alguns problemas, né? Eu falei, eu quero montar um novo museu, mas como que eu faço isso? Vou estudar museologia. Por que não 2 anos estudando para conseguir montar um projeto? Aí fui estudar museologia. E desde o começo, o meu objetivo, eu entrei no curso para conseguir montar o Museu da Sociedade. E eu propus para a minha orientadora isso, ó, meu projeto é esse, o novo Museu de Numismática da Sociedade Numismática Brasileira. Beleza, ela aceitou, não falou nada. Aí, meses, quando eu estava próximo da defesa, ela vira para mim e fala numa das reuniões que nós fizemos, ela falou, Bruno, eu vou ser bem sincero com você, quando você me apresentou o projeto, eu não queria aceitar não, porque o Museu de Numismática é muito chato. Eu não consigo ver novidade, interatividade e formas com o Museu de Numismática. Para mim, ela falou, para ela o Museu de Numismática era o museu contemplativo de antigamente, que você ia lá e olhava a vitrine com as peças na vitrine e acabou. É isso. Quem gosta de olhar, vai lá, olha e dentro das 500 coisas que eu tenho dentro do meu projeto, tem interatividade, ele é um museu com coisas para serem feitas, então é botão, totem, muitas coisas que com o objetivo de atrair principalmente os mais jovens. Então ela falou, olha, hoje eu já acho o Museu de Numismática legal. Espero que você consiga fazer o seu projeto, porque eu consegui entender de que sim, é possível sair de um museu contemplativo, que você só vai lá olhar as moedas, para um museu que ele consegue transmitir uma mensagem, ele consegue tanto falar do passado, do presente quanto do futuro. Então ela fez algumas sugestões muito interessantes de abordar a questão de qual é o futuro do dinheiro. A gente fala hoje muito disso, qual que é o futuro do dinheiro hoje? O museu ele pode abordar. Ainda brinquei com ela que falei, poxa, a gente é a Sociedade Numismática Brasileira. Se eu botar lá no museu alguém falando que o dinheiro vai acabar no futuro, eu vou ser linchado. Mas ela falou, não, mas eu acho que o objetivo de um museu é exatamente esse, você trazer o debate e a discussão. Então você entrevista 10 pessoas diferentes. Um presidente do Banco Central, alguém da Casa da Moeda, um numismata, as pessoas comuns, cada uma vai ter uma visão diferente. E tudo isso só vai fomentar o debate. Você não vai chegar numa conclusão, você não vai acabar o seu totem interativo falando, o dinheiro vai acabar daqui 10 anos. O dinheiro nunca vai acabar. Você não consegue chegar numa conclusão. A gente não sabe qual que é o futuro do dinheiro hoje. Mas você consegue fomentar essa discussão dentro de uma instituição museológica. Ela não precisa ser chata de você olhar as moedinhas velhas lá na vitrine. Você consegue discutir o futuro. Literalmente você vai estar falando do futuro. Qual que é o futuro disso que nós estamos vendo hoje? A gente vê dentro do museu como apareceu as proto-moedas anteriores às moedas, as moedas. Aí você chega na criação da moeda no século VII a.C., a criação da cédula no século V depois de Cristo. Aí você chega num período curto de 100 anos, o aparecimento de cheque, cartão de crédito, cartão de débito, Pix, transferência bancária, em 50 mil formas de pagamento, até chegar Bitcoin, não sei o que. Tudo isso trata a numismática, tudo isso faz parte da história do dinheiro e tudo isso pode ser abordado nas exposições e vai dar um dimensionamento da história que o dinheiro carrega. E o dinheiro não é só a moedinha, não é só a cédula, o dinheiro está envolvido em muitas coisas, desde o escambo, desde a prática da troca de mercadorias. E os programas educativos que vão tratar sobre essas questões de uma forma mais lúdica, talvez, para o público visitante, que vai conseguir transmitir isso de uma forma menos técnica. Eu tenho uma visão muito técnica das coisas, então de alguma forma isso precisa ser transmitido de uma forma bem compreensível para todos os públicos, para todas as faixas etárias, e também
muitos museus já estão desenvolvendo isso e já têm pesquisas muito avançadas, já aplicam técnicas muito avançadas nisso, e essa integração permite tudo isso. E quais são os principais benefícios para as instituições? Eu diria colaboração e networking. Então, o primeiro ponto, o primeiro objetivo dessa rede é mapear essas instituições, conseguir o contato dessas instituições. A gente conversou muito aqui esses dias sobre isso, como algumas instituições são difíceis de serem acessadas. Mas acho que no próximo slide eu tenho as nossas instituições alvo. Algumas até hoje não me responderam. Eu não vou expor aqui, mas algumas até hoje não nos responderam. Outras eu tive que literalmente bater na porta, e quando a gente bate na porta e começa a conversar e explicar o que a gente quer fazer, mas isso é maravilhoso, a gente quer fazer parte. Eu falei, então, a gente precisa melhorar esses canais de comunicação entre as instituições primeiro. Então, essa colaboração em network é exatamente isso, é a gente ter um canal fácil de acesso, não é um canal engessado de um e-mail institucional ou de um telefone institucional. Algumas instituições menores, tudo bem, vai cair na pessoa quase que direto, porque não tem muita equipe, mas outras passam por 50 níveis de pessoas até chegar em quem interessa. Então é dentro da rede, essas instituições têm esses contatos fáceis para conseguir trocar experiência. E eu estava até brincando que acho que a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir um grupo de WhatsApp com todas essas pessoas, com esses diretores e esses dirigentes, porque hoje não tem canal mais fácil de comunicação que o WhatsApp, não tem o que fazer, a gente cria uma rede de e-mails, não, cria um WhatsApp, todo mundo está ali, se identifica, a gente já tem o contato e começa a conseguir fazer essa troca inicial de contatos e de colaborações. Então a gente também tem um acesso a recursos compartilhados. Então isso basicamente é a questão de compartilhar conhecimento. Então às vezes uma instituição tem um recurso, desenvolve um trabalho, e esse trabalho ele pode ser replicado em outra instituição que não tem o recurso, não tinha como pagar para essa pesquisa ser feita e aplicado. Então é como se houvesse um compartilhamento de recursos, por mais que você não vai compartilhar o dinheiro em si, mas você está compartilhando um conhecimento que custou dinheiro com outras instituições. A visibilidade e promoção, então a gente vai catalogar essas instituições e divulgar quais instituições têm um grande acervo de numismática. O desenvolvimento profissional, então a gente consegue ter um apoio, também apoio técnico e consultoria, eu diria que é quase a mesma, está ali muito próximo. Então uma instituição consegue contar com o apoio de outra, às vezes uma instituição maior consegue ajudar uma instituição menor, ou até através de acordos específicos, os ACTs, né, os acordos de cooperação técnica específica, eles conseguem fazer cursos em outras instituições. Enfim, é uma infinidade de possibilidades que são possíveis dentro dessa rede, porque um detalhe muito importante, essa rede ela não foi criada para ser burocrática, muito pelo contrário, é para desburocratizar esse acesso, mas nós sabemos que as instituições possuem departamentos que às vezes algumas coisas precisam ser burocráticas. E óbvio que isso acontece em todo local. Então, quando for necessário ser burocrático, aí sim as instituições parceiras vão lidar com a burocracia entre elas. Mas a rede em si é uma rede de fácil acesso para trocar conhecimentos, trocar essas informações. Aí, se for necessário ter uma transferência de recursos ou empregar dinheiro para fazer uma ação junto com outro, aí claro, cada um tem o seu acordo técnico e firma seu acordo técnico. A rede é só uma facilitadora para esse contato. E a participação em projetos e iniciativas conjuntas, que é o que nós estamos fazendo aqui nesse momento no Museu Histórico Nacional, é o que nós faremos na Bahia no semestre que vem com o museu, em outubro, no Museu Eugênio Teixeira Leal, é o que nós faremos mês que vem, em junho, na Casa dos Contos, em Ouro Preto, que é o aniversário de 50 anos do museu. Enfim, a ideia é exatamente essa, é a gente conseguir fazer eventos, projetos e tudo que for possível dentro das limitações de cada instituição da melhor forma possível. Então a gente brinca que a gente sem dinheiro já faz muito, se tivesse dinheiro então não quero nem imaginar.
Então é isso, é se juntar com as instituições se juntarem da melhor forma possível para conseguir fazer projetos em parceria. E quais são as principais instituições-alvo nesse momento de criação dessa rede integrada de museus numismáticos? São as instituições e organizações que tenham coleções relevantes de numismática, como museus, instituições públicas e privadas, universidades, colecionadores privados e pesquisadores, entre outras. O porquê? A sociedade, por exemplo, ela possui o seu museu, agora todo o processo bonitinho de registro e cadastro do museu, só que o museu da sociedade em si ele não possui um acervo muito grande. O nosso acervo ele é relativamente pequeno. Eu não lembro de cabeça, mas são 2.000 itens. É bem pequeno o nosso acervo, só que nós contamos com a colaboração dos nossos associados. Então, quando a gente tem uma ideia de fazer uma exposição, os associados vão fazer o empréstimo temporário dessas peças para essas exposições. Então, a gente acaba virando uma instituição que tem quase que uma quantidade ilimitada de peças à disposição. Porque os associados são bem interessados, eles nos cobram, olha, faz uma exposição sobre esse tema que eu te empresto a minha coleção toda para você fazer a exposição. E são ideias maravilhosas, né? Então, aqui a gente incluiu os colecionadores privados exatamente por isso, porque são pessoas também dispostas a cederem seus acervos de forma provisória para que sejam desenvolvidas atividades, tanto educativas, quanto exposições, quanto pesquisas. Então, a gente sabe que dentro da numismática, quando você publica, olha, estou pesquisando sobre XYZ, os colecionadores vão oferecer as peças, fotos, detalhes técnicos para que você consiga desenvolver essa sua pesquisa. E quais são essas instituições inicialmente para compor essa rede? O museu, a Sociedade Numismática Brasileira como instituição e o Museu Numismático Julius Meili como outra parte da sociedade. O Museu Histórico Nacional aqui do Rio de Janeiro, o Museu de Numismática Bernardo Ramos, Museu Eugênio Teixeira Leal, Fundação BTG Miguel Calmon de Salvador, o Museu de Valores do Banco Central do Brasil em Brasília, o Museu Paulista da Universidade de São Paulo, popularmente conhecido como Museu do Ipiranga, que pertence à USP, o Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, que também é da USP, o Espaço Herculano Pires, Itaú Cultural de São Paulo, o Centro Cultural Banco do Brasil, aqui do Rio de Janeiro, Museu Casa dos Contos de Ouro Preto, Museu da Casa da Moeda, aqui no Rio de Janeiro, o Museu Numismático Numis, de Porto Alegre, que também foi criado pelo Yuri recentemente, não, é a transformação do centro de memória que ele tinha para o Museu Numis. A coleção numismática Santander Brasil, que está exposta uma parte em São Paulo e outra parte em Porto Alegre. O Museu Paranaense de Curitiba, que passou a integrar a lista muito recentemente, graças ao Oswaldo, porque eu não conhecia o acervo do Museu Paranaense e eu passei a conhecer o acervo tem pouco mais de um mês e é um acervo bem impressionante também de numismática e tem uma exposição numismática de longa duração. E o Espaço Interdisciplinar de Estudos da Antiguidade, que é o Atrium da UFMS, do professor Carlos, que também assim que soube desse projeto, na hora ele falou, quero fazer parte. E algumas curiosidades que eu posso contar sobre algumas instituições. Algumas instituições são muito difíceis de serem acessadas de forma geral e nos últimos anos a gente tem visitado essas instituições e feito contatos iniciais com grande parte dessas instituições e eu conheci pela primeira vez no ano passado o Museu Bernardo Ramos, de Manaus. O Museu Bernardo Ramos é um museu extremamente peculiar em muitos sentidos. O Museu Bernardo Ramos é o museu de numismática mais antigo do Brasil. É o mais antigo da América Latina, não só do Brasil. O museu ele nasce em 1900, através da aquisição do acervo do comerciante Bernardo Ramos. E existe uma história muito engraçada da aquisição desse acervo, também muito peculiar da aquisição desse acervo, é que o Bernardo Ramos estava negociando esse acervo com o governo do estado de Manaus, do Amazonas, né?
E esse acervo ele veio para ser exposto aqui no Rio de Janeiro, nas comemorações do 4º centenário, se eu não me engano. E o presidente da época, que era o 1900, enfim, o presidente do Brasil da época, visitou a exposição com esse acervo e se apaixonou por esse acervo e queria comprar de qualquer forma esse acervo para ele ficar aqui no Rio de Janeiro, na capital federal, e para integrar a coleção numismática, se não me engano, naquela época, a Biblioteca Nacional, porque o Museu Histórico Nacional é criado logo depois, mas naquele momento para o acervo numismático da Biblioteca Nacional. Ele faz uma oferta de compra maior do que o valor que estava sendo negociado com o governo do estado do Amazonas. Só que o Bernardo Ramos recusa essa oferta e fala que o desejo dele é que essa coleção permaneça em Manaus e seja exposta em Manaus, e assim foi feito. Em 1899, 1900, esse acervo é comprado e o museu é fundado. E o Bernardo Ramos ele continua cuidando desse acervo, então ele vira o diretor do museu e cuida desse acervo até a morte dele. E hoje o museu ele passa por um momento muito complicado. Eu estive lá ano passado e foi assim uma surpresa muito grande. Quando a gente viu o acervo que está exposto, por muitos motivos. Primeiro, porque é um acervo surpreendente, tem peças muito raras que compõem aquele acervo, não só brasileiras como estrangeiras. Tem uma parte de numismática clássica espetacular, tem uma parte de numismática brasileira espetacular, enfim, a parte de medalhas também é surpreendente. Só que esse acervo ele passa por vários problemas. O primeiro problema é a conservação desse acervo. Para quem não conhece Manaus, Manaus é muito quente, mas é muito quente e é seco. E o que acontece? O museu hoje ele está instalado no Palacete Provincial, em instalações não adequadas para a conservação de uma coleção numismática. E o que isso acarreta? A perda do acervo, de parte do acervo. Então, as cédulas estão ressecadas, as fitas das comendas estão dissolvendo e até algumas próprias moedas e medalhas e outros objetos eles estão sofrendo um processo de reação química, corrosão. Então é um acervo que, se ele não for cuidado e preservado, ele vai se perder. É que faz 120 anos que está no mesmo móvel, no mesmo mobiliário, do mesmo jeito. 120 anos. Há 120 anos ele está no mesmo... O móvel é os móveis originais do antigo dono e as peças estão todas à disposição. E aí tem alguns outros problemas que acarretam isso. O acervo ele também não está corretamente identificado e classificado. Então o catálogo do acervo é de 120 anos atrás. Hã? Então. E o pior, quantas cópias em Xerox que existem? Já é um livro extremamente raro. Então, naquele momento que a gente visita aquela instituição e visualiza esses problemas, a gente solicitou uma reunião com o secretário de Cultura, porque o museu está sob responsabilidade da Secretaria de Cultura Estadual, e a gente transmitiu essas preocupações por parte da Sociedade Numismática Brasileira de que medidas emergenciais precisam ser tomadas naquela instituição. Porque o museu também não tem a correta identificação expográfica, enfim, acessibilidade e muitas outras questões. A gente faz uma reunião com o diretor do museu, com o secretário de Cultura Estadual de Manaus, do Amazonas, e transmite as nossas preocupações, e na hora o secretário de Cultura fala: não, o que vocês estão nos transmitindo é muito sério. Agora que a gente tomou ciência dessas necessidades técnicas, nós vamos começar a trabalhar em conjunto para aplicar medidas emergenciais nessa instituição. Então a gente está nesse momento em contato com o governo estadual para que essa instituição seja salva de alguma forma, né? Então o museu precisa ser todo verificado, basicamente. Todas as peças precisam ser reconferidas, recatalogadas e catalogadas de forma geral, com foto, descrição correta.
O espaço precisa passar por uma reformulação completa, enfim, tem várias coisas que precisam ser feitas, o governo do estado já está trabalhando em cima disso. Isso é uma das ações que a sociedade fez nos últimos meses e que a gente... é um dos motivos que levou à criação dessa rede. Então a gente tem trabalhado com várias instituições e é o momento da gente integrar. E eu comentei sobre isso com o professor Carlos, da UFMS. Falei, professor, a gente está fazendo isso com o Museu de Manaus. Aí ele falou, puxa, o Museu de Manaus tem um acervo espetacular de moedas clássicas. É o trabalho que a gente faz no MHN. A gente pode ajudar. A gente tem os nossos alunos que são os bolsistas que desenvolvem esse trabalho. A gente pode incluir o Museu Bernardo Ramos na nossa rede de trabalho e de catalogação, fotografia dessas peças. Então, esse é o momento da gente estar integrando essas instituições. E da mesma forma, na USP, quando eu também falei do Museu Bernardo Ramos, a gente descobriu que a coleção de moedas clássicas do museu, acho que não sei se são todas ou pelo menos as gregas, já está catalogada. Já foi recatalogada há 20 anos atrás pelo pessoal da USP e a gente não tinha conhecimento de que esse trabalho já tinha sido feito. E eu não sei se o museu hoje também tem esse conhecimento, porque eles não nos falaram nada. Ah, qual que é o último balanço que vocês têm? O catálogo de 1900. Então, isso já a gente já ganhou alguns meses de trabalho, se isso acontecer mesmo. E aconteceu muito assim, fazendo a palestra, não, mas a gente tem o professor aqui da USP, fez o trabalho, ele já recatalogou todo o acervo de moedas clássicas do museu. Só que a gente não consegue contato com o museu hoje para pedir autorização para publicar esse trabalho. Falei, então tá resolvido. A gente vai facilitar esse trabalho e integrar essas pessoas para que isso seja possível. Então esse é um dos museus que a gente está já trabalhando em conjunto e que tem um futuro bem próspero pela frente. Conversei também com a Carla, do Museu de Valores do Banco Central. Também a Carla é uma grande parceira da Sociedade Numismática Brasileira. A Carla também ficou muito animada com a criação dessa rede, porque eles estão nesse momento reformulando o Museu de Valores lá em Brasília. E a gente já está auxiliando também em algumas questões técnicas ali do museu para que isso saia da melhor forma possível. E ela também ficou muito contente e eu tenho brincado que isso parece algo tão simples, tão óbvio, essa integração, mas não é. Quando a gente fala, é isso? Sim, óbvio. Não, tem que fazer isso. É isso, mas às vezes falta na vida, na correria da vida de todo mundo, sentar e colocar alguma coisa no papel ali para conversar. Então, todas essas instituições que a gente já conseguiu contato, eu diria aqui que 90% dessas instituições já nos responderam e na hora concordaram, falaram, não, a gente vai fazer parte, falam, nossa, isso é algo tão essencial para a gente nesse momento, porque tá todo mundo falando da mesma coisa, tá todo mundo falando de moeda, disposição, enfim, esse é o momento da gente se integrar e compartilhar e fazer ações em conjunto. É o que a sociedade faz há 10 anos? Só que esse é o momento de não só deixar as informações Sociedade Numismática Brasileira, Instituição X, Instituição Y, Instituição Z. É o momento de integrar todas essas instituições para o bem comum, que é esse objetivo museológico, numismático que todos nós buscamos. Basicamente é isso, o projeto. Eu aproveito para deixar o convite para a nossa 5ª Convenção Internacional de Historiadores e Numismatas, Rio 2025, que vamos realizar no ano que vem aqui nessa cidade maravilhosa. Essa que é a maior convenção numismática da América Latina. É o maior evento de numismática já realizado aqui no Brasil e a gente já tem data aí de 1 a 6 de setembro, 2, né, mais certamente, de atividade, 2 a 6 de setembro de 2025. Nós faremos o evento no Marriott Copacabana, aqui próximo. A gente já tem o nosso site oficial e a gente já tem várias instituições apoiadoras dessa nossa iniciativa e aqui orgulhosamente citamos o Museu Histórico Nacional, onde nós estamos hoje, e o Banco Central do Brasil, que também, assim que soube do nosso projeto,
também na hora nos apoiou, porque é um evento acadêmico que vai tratar sobre a história do dinheiro, sobre a história da numismática, não só brasileira, mas de toda a América Latina, e a gente vai trazer para cá numismatas de mais de 30 países. Então a gente está falando de uma oportunidade única de encontrar com essas pessoas e trocar conhecimentos e experiências. Então eu finalizo minha apresentação deixando o convite ano que vem para esse nosso grande evento de numismática que será realizado aqui no Rio de Janeiro.